Olá, pessoal do sétimo ano, tudo bem? Nós vamos continuar o nosso conteúdo e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o surgimento das plantas com sementes. Bom, vamos pensar aí o que estava acontecendo nessa época. Semana passada nós vimos os anfíbios, o grupo mais maravilhoso dentre os animais aí, né? E há mais ou menos 250 milhões de anos atrás houve uma extinção em massa. O que é isso? Muitos animais estavam morrendo. Várias espécies de anfíbios, várias espécies de peixes estavam morrendo em massa, tá? Então houve uma perda aí da biodiversidade da Terra nessa época. Há mais ou menos 300 milhões de anos atrás, então 50 milhões antes dessa extinção, também surgiram o grupo dos répteis, que nós vamos ver semana que vem. E devido, a esse cenário aí, o clima acabou alterando de um clima frio e úmido para um clima quente e seco. Lembrando que nós estudamos, por exemplo, as briófitas, que dependem totalmente da água. Os anfíbios, eles dependem da água também. Então, o fato de ter alterado esse clima para quente e seco possibilitou que outras espécies acabassem dominando. As pteridófitas, então nós vimos de planta briófita, pteridófita e hoje nós vamos ver as gimnospermas, porque foi nesse cenário que as gimnospermas acabaram surgindo, de um clima quente e seco, ok? Então tudo isso estava acontecendo ao mesmo tempo. Aqui nós estudamos os grupos separados, mas eles foram surgindo ao mesmo tempo, quando a gente fala de evolução. Bom, então era mais ou menos aí a aparência da Terra, né? Nós tínhamos grandes répteis, lembrando que as pteridófitas foram as plantas que tinham acabado de dominar o ambiente terrestre e esse clima quente e seco foi propício tanto para os répteis quanto para as gimnospermas. Então, agora falando um pouquinho sobre esse grupo. Nós já vimos que as pteridófitas ocupavam esse ambiente terrestre, mas elas ainda dependiam da água para a reprodução. O gameta masculino e feminino, para eles se encontrarem, eles dependiam da água. As gimnospermas, elas são independentes da água para se reproduzir. Nós vamos ver por quê. A gente vai estudar o mecanismo de defesa delas, tá? Então, esse nome gimnosperma significa semente nua, tá? As sementes nesse grupo é uma novidade evolutiva, mas a independência da água. Nós vamos ver que a semente está relacionada também com essa independência da água. Então, o que é a semente? A semente ela tem uma casca, né, que protege o conteúdo. O que é o conteúdo dela? O embrião, que se você plantar vai nascer, é uma plantinha, né, ali que está adormecida, e um tecido de reserva para nutrir esse embrião. Então, a casca protege e o tecido de reserva vai nutrir, tá? Então, durante a germinação aí, esses nutrientes do tecido de reserva são utilizados pelo embrião. Além disso, essas sementes, elas facilitam a dispersão. O que é dispersão? Quando elas caem, alguns animais acabam se alimentando delas. E esses animais, eles caminham, eles vão para longe. Quando eles defecam, sai esse tipo de semente nas fezes e acaba germinando. Então, a planta consegue ocupar um vasto ambiente por causa dessa dispersão de sementes. Bom, quais são os representantes aí desse grupo da gimnosperma? Nós temos as coníferas, que são pinheiros, cipestres e as araucárias. Os pinheiros, né, são essas árvores, inclusive a árvore de Natal, que já está na época, e são árvores muito interessantes porque tem adaptações ao frio. Então, esse formatinho dela é um formato que foi copiado pela arquitetura. Por quê? Você não tem o acúmulo de neve, apesar de ter neve ali, se ela não tivesse esse formato, iria acumular muito mais neve, poderia soterrar ela. Então a neve cai, escorre. E os telhados, né, normalmente, eles têm essa... de locais com neve, tem essa arquitetura para a neve não acumular. Além disso, a folha dela é em formato de agulha, para não ter perda de água aí, tá? E nós temos aí os cipestres, que são usados para ornamentação. Outro exemplo também são as cicas e as gincófitas. As cicas também é usado em jardim, né? Uma árvore bem bonitinha, é uma plantinha assim, parece uma rosetinha, né? Aí, ó, tá em época reprodutiva.
E a ginkgófitas, o único representante que ainda existe é conhecido como ginkgo ou ginkgo biloba, tá? As folhas têm esse formato bem característico e esse grupo de plantas já constituiu várias florestas no passado com tamanhos absurdos. Bom, as coníferas são árvores enormes, tá, gente? Elas podem atingir até 100 metros de altura, no caso das sequoias. Então, 1/3 de florestas da Terra hoje são formados por pinheiros e sequoias. E aí é uma árvore, né, que tombou, uma sequoia que tombou lá na Califórnia e eles cortaram para os carros passarem no meio dela. Bem legal. Essas árvores, por terem esses tamanhos, elas podem chegar a ter idades incríveis. Então tem um método aí para a gente verificar a idade dessas plantas, que é através de anéis de crescimento. Então, cada ano aí de crescimento, o caule ele costuma, né, formar 2 anéis, um anel claro e um anel escuro. Então, para cada anel claro e escuro juntos, você conta um ano mais ou menos. A gente já conseguiu observar pinheiros que chegaram a ter mais de 4.500 anos, então bem velho mesmo. Agora vamos entender como essas plantas se reproduzem e saber por que elas são totalmente independentes da água, né? E isso essa foi a grande charada delas aí, a grande sacada. Bom, primeiro, no caso das gimnospermas, as plantas elas têm sexo separado. Então você tem uma planta masculina e uma planta feminina. A planta masculina vai produzir um cone masculino que vai produzir grãos de pólen, que lembrando, nas plantas o grão de pólen é o gameta masculino. Já a planta feminina vai produzir o cone feminino, que também é conhecido como pinha, tá? Que vai produzir os gametas femininos. Só para vocês saberem a diferença aí, o maior é o gameta feminino, a pinha, no caso as sementes já saíram dela, né? E o menor seria o cone masculino, menorzinho, que produz o grão de pólen. Bom, o que acontece? O vento acaba carregando esses grãos de pólen de uma árvore masculina e chega às pinhas femininas da outra árvore. Esse encontro dos gametas vai produzir um tubo, tá? O grão de pólen, para ele se encontrar com o óvulo, ele vai produzir um tubo chamado de tubo polínico. E aí ele vai descendo por esse tubo até encontrar o óvulo. Quando tem a fecundação, nesse momento forma um embrião que, juntamente com aquele tecido de reserva e a casca, vão produzir a semente. E se essa semente cair no solo que tiver condições favoráveis, vai ocorrer a germinação e isso vai dar origem a uma nova planta, ok? Bem simples o ciclo. Agora a gente vai ver uma representação. Então, ó, você tem a árvore feminina e a masculina. A feminina produz cone feminino e a masculina cone masculino. Então, uma vai produzir gameta feminino e outro grão de pólen. O vento vai carregar esse grão de pólen e quando ele chegar aí no cone feminino, ele vai produzir um tubo, que é o tubo polínico, e dentro vai ser carregado os gametas masculinos. Depois, ele vai ter um encontro com o gameta, certo? Através desse tubo polínico, que é a fecundação. Então, a polinização, aí nesse caso, é feita pelo vento. Depois, né, você tem a germinação, formação da semente. Se essa semente cai no chão, ela forma uma araucária jovem, que pode ser feminina ou masculina. Um cone feminino tem várias sementes, porque tem vários gametas ali, vários óvulos. Então, ele fica cheio de semente. Depois que você tira as sementes, né, que é o tal do pinhão aí, você pega esse cone e você pode usar para enfeite, de árvore de Natal e tudo mais. E ali só tem uma representação mostrando que a polinização é feita com vento. Então, essa é a vantagem da gimnosperma, pessoal. A polinização é feita pelo vento, ela não depende da água. E como a gente viu lá no cenário, que o clima estava quente e seco, essas plantas se deram muito bem, tá? Porque elas não precisam da água, elas não precisam de umidade, elas precisam do vento. Beleza? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Gimnospermas é um grupo muito interessante para a gente conversar muita coisa sobre elas. E lembrando que o Natal já está chegando e você pode montar a sua árvore de Natal. Agora você já sabe, né, que essa árvore de Natal, esse pinheiro, é uma gimnosperma.
conhece um pouquinho mais dela e aí que vocês tenham criatividade para enfeitá-la e esperar o Natal. Meu e-mail tá aí, eu agradeço a atenção de vocês, até mais. Tchau, tchau.